Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 03, dia 8 de janeiro de 2026. 1. Porque eles mostram quão odiosos para Deus o pecado e em quem quer que seja. Isaías 42, 24. Quem deu Jacó por despojo e Israel aos salteadores. Não andaram nos seus caminhos, nem foram obedientes à sua lei. Deus não tem prazer na miséria de suas próprias criaturas. Ezequiel 18, 23. Ele deve, portanto, ter um ódio poderoso contra o pecado. Muitas vezes é tão pesado no trabalho de suas próprias mãos para isso. Não apenas seus inimigos são espertos pelo pecado, mas seus queridos amigos, sim. Seu querido filho sofreu por isso, quando caiu sobre ele, mas por imputação. E, portanto, como os pecadores impenitentes podem pensar em escapar? Lucas 23, 31. Pois, se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que será feito no seco? 2. Porque eles mostram como Deus é justo. Ele é o juiz de toda a terra e não pode deixar de fazer o que é certo. Gênesis 18, 25. Embora em a justiça possa retardar o castigo de um mais do que outro, ainda não permitirá punir alguns e poupar para sempre outros no mesmo estado, pois isso seria parcialidade manifesta que Deus odeia. Ezequiel 18, 20. E, portanto, o apóstolo nos diz, 2 Tessalonicenses 1,6, que é justo da parte de Deus retribuir a tribulação aos que incomodam os santos. 3. Porque o que quer que se encontre no caminho do pecado é realmente destinado a divertir os outros, como fica claro no texto. Veja 1 Coríntios 10, 11 e 12. E aqueles que não serão ensinados pelo exemplo de outros, podem esperar ser exemplos para ensinar outros, como a esposa de Ló foi. Mas os sábios terão os olhos na cabeça, enquanto os pecadores e penitentes passam e perecem, como aqueles que não aceitam, avisando. Daí acontece que o golpe de longe não prevalecendo, muitas vezes é trazido para mais perto de casa. 4. Por último, porque todos aqueles golpes que os pecadores encontram nesta vida são os cuspes da chuva de ira que permanece no mundo impenitente, após o qual a chuva completa certamente pode ser procurada. Como as alegrias em crer são os penhores da alegria eterna, fluindo de uma fonte com ela, as primícias da terra de Canaã, que serão seguidas com a colheita completa. Então, todas as saídas da ira de Deus sobre os pecadores aqui são as promessas da ira eterna e as primícias do inferno, que serão seguidas com a colheita da miséria, sendo o mesmo em espécie. Apocalipse 20, 14. 1. Não sejam espectadores despreocupados de todos os efeitos da ira de Deus pelo pecado que se espalha pelo mundo. De sua parte e a minha está profundamente neles. Não há nenhum deles que não nos diga como na mesma condenação, a menos que você se arrependa, todos igualmente perecerão. Oh, quão despreocupados muitos olham para as misérias dos outros, quão longe eles estão de tirar disso uma lição para si mesmos. Mas um coração duro é uma consciência cauterizada, que não podem ser despertadas pelas dispensações da providência distantes deles. Apenas convidam o golpe pesado a cair sobre si mesmos. 2. Considere, ó pecadores impenitentes, como você pode escapar quando sua ruína é assegurada por tantas promessas da mão do Senhor?
enquanto você continua em pecado. Quando um pecador sai do caminho de Deus, ele deixa sua alma em penhor para seu retorno pelo arrependimento. Mas o pecador impenitente nunca volta a perder seu peão, e assim o perde. Quando Deus libera alguma de sua ira em qualquer medida sobre os filhos dos homens, esse é o peão de Deus para trazer a ira eterna sobre o impenitente. E podemos ter certeza de que, por mais descuidados que sejamos com nossos peões, Deus não perderá os dele. Portanto, considere seus caminhos e arrependa-se. 3. Os golpes com que os outros se deparam são um forte chamado para que nos arrependamos. Essa é uma linguagem de todas as providências aflitivas que vemos acontecendo no mundo. Para confirmar isso, considere: 1. Deus não fere uma pessoa por causa do pecado com um golpe visível, mas com um molho para todos. A razão que Deus dá em sua lei para punir severamente alguns transgressores é que todo Israel pode ouvir e temer, e não fazer tal coisa. Na infância da igreja judaica, ele consumiu Nadab e Abiú com fogo. Levítico 10:2. Comparado com o versículo 9, na infância da igreja cristã, Ananias e Safira foram mortos por uma mentira. Por que tudo isso? Para ser um aviso para tudo que deve vir depois. 2. Assim, podemos ver quão perigoso é o pecado de ser abrigado. E se olharmos para dentro, veremos que há pecado em nós também contra o Deus de Israel. Se víssemos um picado por uma serpente que ele pegou, não jogaríamos fora rapidamente um que pegamos também, para que não nos saíssemos melhor? Como podemos pensar em prosperar dessa maneira, onde vemos que vai tão mal com os outros? Amém. Até a continuação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.